Eu sempre vou falar e vou repetir isso aqui. A internet simplesmente tem o poder de dar fama e tem dado fama para as pessoas erradas. Tem pessoas que simplesmente não deveriam ter voz na internet. E sim, eu estou sendo extremo, estou sendo extremista e eu não tô nem aí. Porque é cansativo você ver as pessoas dando ibope pra gente que não deveria ter voz. Isso vai desde influencers retardados, falando os mais completos absurdos na internet, vendendo lifestyles inalcançáveis para a maioria da população brasileira. Esses mesmos influencers muitas vezes tendo conluio com o próprio governo para fazer propaganda política, até mesmo um bando de retardado comentando os mais completos absurdos, simplesmente porque eles estão atrás de uma tela de computador ou celular. E quando eu falo absurdo, eu tô me referindo especificamente nesse caso ao chorume da internet, que é o Twitter. A mais recente treta da internet agora é sobre o jogo da Capcom Pragmata. Os desocupados de plantão simplesmente tiraram da cabeça que pessoas que simpatizam ou gostam ou jogam esse jogo ou que compraram esse jogo são simplesmente pegos. É isso mesmo, são simplesmente criminosos em potencial. Isso aconteceu devido à própria página do jogo da Capcom ter bloqueado e restringido um usuário no Twitter por ele ter tentado ver as partes de baixo da personagem do Pragmata, que é uma androide que é a representação física de uma criança de 7 anos. Isso por si só já é problemático, sim, realmente. Mas a questão é que eles pegaram esse episódio específico e começaram a generalizar para todos os lados, acusando literalmente qualquer um que tenha comprado o jogo de criminoso. E não para por aí, eles acusam as pessoas que compram o jogo, as pessoas que jogam o jogo, as pessoas que usam mods, eles simplesmente estão espalhando para todo lado. Bom, eu não preciso nem dizer que aquele ditado nunca fez tanto sentido, né? A maldade simplesmente está nos olhos de quem vê. E se tem pessoas que acham problemático o fato de um jogo ter uma protagonista cuja aparência dela é de uma criança acompanhado de um homem adulto, que não seja um parente total, essas pessoas em algum nível devem ter um desvio de caráter, porque é literalmente a pessoa procurar pelo em ovo. E isso representa um grande problema das gerações mais atuais, inclusive a minha entra no meio. Pra falar a verdade, eu nem sei se eu sou da geração Z, geração Alpha, geração Millennium. A única certeza que eu tenho é que eu não sou da geração Boomer, porque os Boomers são os velhos. Mas isso representa um grande problema das gerações atuais, que é o seguinte: na internet é muito comum hoje em dia você ver pessoas praticamente viciadas em reclamar, viciadas em procurar problemas, viciadas em apontar defeito onde praticamente não tem. Virou praticamente um vício isso aí mesmo. As pessoas estão viciadas em coisas ruins, basicamente. É muito comum você ver que as pessoas peçam cada vez mais obras que retratem a desgraça do mundo humano, peçam cada vez mais obras que tenham finais cada vez mais tristes e melancólicos, em que tudo para os personagens daquela história dê errado, que seja o mais trágico possível. Ok, é legal o fato de ter algumas histórias trágicas, mas as pessoas ficaram viciadas em sofrer, viciadas em arrumar problema e viciadas em procurar problema, que chegou ao ponto que esse tipo de abordagem é praticamente uma obrigação em qualquer obra. E uma coisa que eu sempre tenho desconfiado ultimamente é sobre justiceiros sociais, principalmente depois do episódio do King do Discord. Eu particularmente não confio em mais ninguém que apareça na internet e se diga justiceiro social, se venda como um paladino da justiça e da verdade. Ainda mais em pleno 2026, não tem como você levar o pessoal de Twitter a sério. E é isso que acontece quando a gourmetização e a popularização extrema de um nicho como os games, por exemplo, acontece. Pessoas que basicamente não jogam videogame, não têm o menor interesse nisso aí, começam a aparecer de todos os lados para começar a adaptar e para começar a querer opinar sobre tudo. O problema é que as pessoas hoje em dia elas acham que elas precisam ter uma opinião sobre literalmente tudo, o que acaba acarretando nesses absurdos que a gente vê, como esse caso aí do Pragmata, que é uma discussão que se originou, óbvio, no Twitter. Mas o problema é que se fosse somente um bando de retardado do Twitter reclamando de problematização nesse jogo, seria ótimo. O grande problema é que não se trata somente de um bando de retardado do Twitter chorando. O problema é que isso vai ser um precedente perfeito para o sistema tentar nos censurar. A Lei Felca foi o melhor exemplo recente disso. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o Congresso, o sistema, ele cria leis imbecis e ridículas com base na pauta da semana do Twitter. Então eles vão pegar esse acontecimento e algum retardado lá do Congresso vai tentar aplicar um projeto de lei futuro, seja para censurar alguma coisa dentro dos games, seja para encarecer os produtos, qualquer coisa que seja de benefício próprio deles. E claro, que seja para prejudicar a gente, a população em geral. Não é de hoje que o sistema e principalmente o nosso governo tem uma birra com a questão dos
videogames e de tecnologia. Isso é um dos motivos que explicam por que esse país é tão atrasado nessa questão. E eu falo isso não é por puro alarmismo, é porque eu não subestimo mais a estupidez do bostileiro e a estupidez do Congresso de tomar decisões imbecis ao ponto de prejudicar a população. Porque essas decisões, na verdade, podem ser imbecis pra gente, mas elas são extremamente calculadas para um sistema que tenta nos calar a todo momento, para um sistema que tenta nos manipular, alienar e principalmente censurar. Tudo o que eles querem é regulamentação, seja qual for o meio que eles utilizarem. E se serve de conselho para você, eu sugiro que você imediatamente saia do Twitter, que você delete sua conta, que você saia de vídeos sensacionalistas sobre esse assunto, de pessoas que praticamente nem ligam para videogames, tão pouco para um jogo como Pragmata, mas que fazem esses tipos de vídeos e que abordam esses assuntos por puro clickbait. E claro, para dar aquela lacrada. Evite seção de comentários, porque a chance de você topar com uma parcela de retardados mentais afirmando coisas no puro achismo deles é muito grande. E se sair da internet é algo praticamente impossível hoje em dia, pelo menos fique nela para pesquisar coisas realmente úteis para você, coisas que vão ajudar de alguma forma no seu crescimento pessoal, algo que resulte em algum tipo de renda, algum tipo de trabalho, algum tipo de network ou alguma produção de conteúdo que agregue valor às pessoas. Porque ficar scrollando o feed do TikTok, do Instagram ou ficar lendo os comentários do chorume da internet que é o Twitter não vai ajudar e só vai propagar esse problema ainda mais que eu citei no começo do vídeo, que é o vício das pessoas em procurar problemas, em procurar sofrimento, em procurar situações que façam ela ficar com raiva. É por isso que inclusive a cultura do rage bait ela é muito forte na internet. É por isso que conteúdos de rage bait viralizam tanto. Conteúdos que na sua grande maioria são uma porcaria completa. São de pessoas que não conseguem raciocinar direito, mas sim de pessoas que entendem muito bem o algoritmo e como é o comportamento dos usuários brasileiros na internet. Então, em resumo, fique o mais longe possível de redes sociais e, se caso usar a internet, use ela de forma útil para você.